mais um estudo do livro de João, mais um estudo bíblico da palavra do Senhor. Primeiramente, como sempre fazemos, vamos orar ao nosso Senhor, porque a glória é toda dele. Senhor, sua glória esteja sempre presente em nossas vidas, por meio do seu amor, da sua misericórdia. Possamos compreender tudo aquilo que o Senhor nos revela por meio das suas escrituras sagradas, para que possamos viver uma vida pura, uma vida correta, uma vida coerente com aquilo que o Senhor quer para nós. Agradecemos, Senhor, por essa obra divina que foi o envio do seu Filho amado, Jesus Cristo, para a nossa salvação, para a nossa redenção, para nos remir dos nossos pecados. Sem ele, nunca conseguiríamos saber quem é o Senhor, compreender quem é o Senhor e nos relacionarmos com o Senhor. Por isso, lhe agradecemos nesse dia, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, vamos lá. Hoje a gente continua o estudo do capítulo 7 do livro de João, né, a partir ali do versículo 25, e nele há um questionamento da parte daqueles mestres da lei, dos fariseus, daquele público que estava ali. E a pergunta é essa daí: é Jesus o Messias prometido? Né? É Jesus o Messias? Então, durante a missão de Cristo, as dúvidas elas sempre surgiram aos incrédulos. E aí nós vamos ver um pouquinho como eles pensavam a partir de algumas perguntas práticas durante o nosso estudo. Né? A primeira pergunta que eu trouxe foi essa: qual é o contexto histórico e cultural da festa dos tabernáculos mencionada no capítulo 7? Como isso influencia a compreensão do discurso de Jesus? A primeira pergunta que venho a trazer aí, né, ela vai fazer uma conexão entre o que estudamos na semana passada com o início do nosso estudo de hoje. Ou seja, conforme vimos na sexta passada, o contexto histórico, que é a festa dos tabernáculos, era uma das principais festas judaicas que celebrava o que? A colheita e a lembrança do período da peregrinação no deserto. Então, esse contexto, ele influencia no discurso de Jesus, pois ele estava ensinando durante uma festa religiosa importante, e isso atraiu uma grande multidão. Então, a sua mensagem deve ser entendida à luz dessas tradições, à luz do simbolismo dessa festa. E aí, lá em João 7,2, como estudamos, né, é dito: ora, a festa dos judeus, a dos tabernáculos, estava próxima. Né? Então, né, depois você pode rever o estudo da semana passada para compreender um pouquinho mais sobre a festa dos tabernáculos. Né? E, além disso, lá no capítulo 23 do livro de Levíticos, é dado toda a instrução de como os judeus deveriam, né, organizar essa festa dos tabernáculos, como eles deveriam fazer, fornecendo todo o contexto para eles. Então, Deus delimitou e determinou para eles naquele momento. Então, esse é o cenário. Né, a festa dos tabernáculos, algo cultural, algo que estava enraizado nos rituais judaicos daquela época e que ainda é praticado por algumas religiões hoje. E daí nasce, né, a nossa segunda pergunta, que é: por que as autoridades judaicas estavam procurando matar Jesus? Quais eram seus motivos e preocupações? Então, aquelas autoridades, elas preocupadas com a crescente popularidade de Jesus e o desafio, né, que ele representava para o sistema religioso deles, lembra a tradição, a política deles da época. Então eles viam Jesus como uma ameaça ao poder que eles tinham, à influência que eles tinham, e eles estavam preocupados que ele pudesse levar o que? O povo a se rebelar contra as autoridades romanas. E isso também nós vimos em João 7,19, quando Jesus diz, né: não vos deu Moisés a lei, contudo ninguém dentre vós a observa, por que procurais matar-me? Então essa procura de matar a Cristo, ela será solidificada na mente daqueles homens ímpios, né, no capítulo 11, quando é dito: então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Então, eles estavam preocupados, aquele conselho de sacerdotes estava preocupado em perder sua posição, em perder sua honra, seu poder.
e não verdadeiramente glorificar a Deus, a crer no Messias enviado pelo nosso Senhor. Por isso, para eles era mais fácil perseguir e matar a um homem, Cristo, do que perderem o que eles achavam que tinham, que era poder e honra. E agora sim, né, realizando esse contexto do início ali do capítulo 7 de João, a gente entra propriamente no versículo 25 até o versículo 31, que iremos estudar hoje, onde é dito: algumas pessoas que moravam em Jerusalém perguntavam: não é este o homem que estão querendo matar? Vejam, ele está falando em público e ninguém diz nada contra ele. Será que as autoridades sabem mesmo que ele é o Messias? Então as pessoas em Jerusalém, elas começam a falar sobre Jesus e elas notam que ele está se apresentando publicamente, que ele está ensinando, ele está fazendo declarações abertas, todas de forma pública, de forma notória. E eles ficam intrigados, porque eles sabem que as autoridades religiosas estavam o quê? Arquitetando para matá-lo. Então a pergunta inicial que eles fazem é: não é este a quem procuram matar? Então eles estão expressando ali uma surpresa com o fato de que Jesus estava falando abertamente, mas ninguém estava fazendo nada para impedi-lo. E isso é notável porque as autoridades judaicas, elas estavam procurando não só prendê-lo, como matá-lo, porque, como eu disse, né, eles consideravam uma ameaça ao sistema religioso e político deles. Então as pessoas se perguntavam, né, se as autoridades religiosas reconheciam que de fato Jesus era o Messias, o Cristo, e por isso não estavam interferindo no seu ministério, mas também não estavam revelando para a comunidade aquela informação. Então eles estavam, aquela comunidade estava tentando entender por que Jesus não foi detido ou confrontado, dado o histórico de conflito com as autoridades que ele tinha. E aí continua: no entanto, quando o Messias vier, ninguém saberá de onde ele é, e nós sabemos de onde este homem vem. Quando estava ensinando no pátio do templo, Jesus disse bem alto: será que vocês me conhecem mesmo e sabem de onde eu sou? Eu não vim por minha própria conta. Aquele que me enviou é verdadeiro, porém vocês não o conhecem. Então agora as pessoas estão debatendo a origem de Jesus. Alguns afirmam que sabem de onde ele é, enquanto outros argumentam que quando o Messias, o Cristo, vier, sua origem seria desconhecida. Então havia alguma expectativa messiânica de que o Messias viesse de uma forma misteriosa, que sua origem, né, não fosse conhecida pelos homens comuns. Enquanto esse debate está ocorrendo entre aqueles homens, Jesus começa a falar publicamente no templo. Ele reconhece a discussão que é sobre a sua origem, e ele faz uma afirmação aí extremamente importante. Sim, vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. Entretanto, ele diz: eu não vim de mim mesmo, mas o que me enviou é verdadeiro. Então, Jesus aqui ele está afirmando o quê? Que as pessoas o conhecem fisicamente, sabem onde ele é em termos humanos, mas a sua verdadeira origem é divina. Ele é enviado por Deus. Jesus está enfatizando que a sua missão não é iniciada pela própria vontade dele, pela própria autoridade dele, mas é o resultado de ser enviado por Deus, que é verdadeiro e divino. E ele também aponta para o fato de que as pessoas não conhecem o Deus que o enviou, insinuando a necessidade de compreender a verdadeira natureza de Deus. E continua: mas eu o conheço porque venho dele e fui mandado por ele. Então quiseram prender Jesus, mas ninguém fez isso porque a sua hora não tinha chegado. Porém, muitas pessoas que estavam na multidão creram nele e perguntavam: quando o Messias vier, terá que vai fazer milagres maiores do que este homem tem feito? Então Jesus, ele afirma que ele é intimamente Deus, o Pai. Ele diz que o conhece porque ele veio da parte de Deus, foi enviado por Deus e ele é Deus. Ele já tinha afirmado isso no início do livro de João. E isso destaca a divindade de Jesus, a sua missão como Messias, enviado por Deus para cumprir o propósito específico de redenção dos justos. Além disso, Jesus mostra a reação daquelas autoridades religiosas e de outras pessoas tentando prendê-lo por conta dessas declarações que ele faz. No entanto, eles não conseguem prendê-lo naquele momento, porque é dito ali que sua hora ainda não havia chegado. E aqui demonstra o quê?
Não uma vontade dos homens, mas uma soberania divina sobre o tempo, sobre aqueles eventos. De acordo com o plano de Deus, Jesus não poderia ser preso, detido naquele momento. E por fim, ali nós vemos uma resposta variada das pessoas que estavam presentes naquela festa do tabernáculo. Né? Alguns do povo acreditaram em Jesus devido aos sinais que ele havia miraculosos, né, que ele havia realizado, como transformar água em vinho. E eles começam a perguntar se o Messias, o Cristo, faria mais milagres do que Jesus havia feito. Então, isso indica as ações de Jesus, né, causando impacto, levantando questões sobre a sua identidade messiânica. E depois de lido o trecho, né, que é objeto de estudo de hoje, nós passamos a ter mais algumas dúvidas que seguem o estudo. Então, qual é o significado da afirmação de Jesus? Aquele que me enviou é verdadeiro e vocês não o conhecem. Como isso se relaciona à doutrina da revelação divina? Nessa afirmação de Jesus, que aquele que me enviou é verdadeiro, Jesus está enfatizando que ele foi enviado por Deus e que os líderes religiosos não o conhecem verdadeiramente. Isso está relacionado à doutrina da revelação divina. Por quê? Porque mostra que Deus revela seu plano, sua vontade por meio de Jesus, mas muitas pessoas não o reconhecem como tal. No capítulo 6 de João, Jesus já havia declarado de onde ele tinha vindo. João 6,38 diz, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Né? Então, Jesus deixou claro para aqueles homens, mas eles não notaram isso, eles não perceberam isso, eles não entendiam isso. E aí vem outra pergunta importante: por que as pessoas na multidão questionaram a origem de Jesus e o conhecimento das autoridades sobre ele? Então, aquelas pessoas na multidão provavelmente, né, questionaram a origem de Jesus porque havia dúvidas, havia especulações sobre a sua procedência. Eles também estavam intrigados com o fato das autoridades não terem prendido Jesus até aquele momento. Apesar deles estarem procurando fazê-lo, era um fato notório que Jesus estava sendo perseguido pelo conselho, pelo sinédrio. E a próxima pergunta é, então, como o conceito da soberania divina, que a gente está tratando, né, a soberania de Deus não ser a hora de Jesus ser preso, se reflete na passagem, e especialmente quando Jesus afirma que ainda não tinha chegado a sua hora. A ideia de que ainda não tinha chegado a hora reflete essa soberania de Deus sobre tempo, sobre eventos e sobre todas as coisas. Isso indica que Jesus estava totalmente no controle de sua vida, de sua missão, agindo de acordo com o plano divino. Na teologia reformada, a soberania de Deus ela é fundamental. Significa o quê? Que Deus controla tudo, todas as coisas, inclusive o tempo e as circunstâncias. E isso é um objeto declarado lá no capítulo 21, na seção 1 da Confissão de Westminster, que ela vai dizer o seguinte: a luz da natureza mostra que há um Deus que tem domínio e soberania sobre tudo, que é bom e faz bem a todos, e que, portanto, deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido e servido de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Mas o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por ele mesmo e tão limitado pela sua vontade revelada, que não deve ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível ou de qualquer outro modo não prescrito nas Santas Escrituras, né? E aí a gente continua. O que esse trecho, então, revela sobre a resposta das pessoas à mensagem de Jesus? Como que a crença e a incredulidade são retratadas aqui? Nós vimos que as pessoas respondem de forma diferente quando recebem a mensagem de Jesus, quando ele se declara o Messias. Então, o trecho ele vai revelar uma variedade de respostas, né, das pessoas que estavam ali, dos ouvintes. Alguns creram neles, outros questionaram se ele realmente era o Messias, outros questionaram se ele faria mais milagres, outros duvidaram. Posteriormente, né, as autoridades tentaram prendê-lo. Né? Então, isso mostra como as pessoas podem reagir de maneiras totalmente diferentes à mensagem, ao evangelho. E isso foi o que vimos também no capítulo 6 de João, quando é dito, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós retirar-vos? Respondeu Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna.
e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. E essa é a mesma pergunta que Jesus faz a cada um de nós. Você que ouve o evangelho hoje, você tem vontade de se retirar e parar de ouvi-lo? Você tem vontade de abandonar a Cristo? E a nossa pergunta deve ser similar, a nossa resposta, né, na verdade, deve ser similar a Simão Pedro, né? Para onde nós iremos, Senhor? A palavra da vida eterna é sua, é apenas sua. E continua com mais uma pergunta: qual então é a importância dos sinais miraculosos na fé das pessoas? Como isso se relaciona com a busca do Cristo? Né? Os sinais miraculosos, eles desempenham um papel importante na fé das pessoas, porque eles servem como evidência, evidência do poder divino de Jesus, evidência da autenticidade da sua mensagem. Então, as pessoas que buscam o Cristo, esperando que ele realize seus milagres, né? Jesus realizou vários milagres, vários sinais, confirmando sua identidade como Messias. E isso é o que Jesus está fazendo por você agora. Né? O milagre de ouvir a palavra, o milagre de ouvir o evangelho, ouvir a boa nova, a revelação da sua própria palavra, a revelação na sua vida, isso para a gente já é um milagre. No capítulo 2 de João, a gente viu o primeiro milagre do Filho do Homem ao transformar o quê? Água em vinho. João 2,11 é dito: com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná na Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Mas muitas pessoas, como a gente viu, não acreditam em predestinação, não acreditam na eleição divina de Deus, apenas aqueles os quais Deus escolheu antes da fundação do mundo. E aí vem uma próxima pergunta sobre esse tema, que é extremamente importante. Por que algumas pessoas, mesmo com sinais miraculosos, mesmo ouvindo o evangelho, estando o evangelho à disposição em várias línguas, mais de 200 línguas, a Bíblia hoje ela é traduzida, e ainda assim não acreditam em Jesus? Isso se chama o quê? Predestinação, doutrina da eleição. E a pergunta é: como então a doutrina da eleição divina pode ser aplicada a esse trecho estudado? Por que algumas pessoas acreditaram em Jesus enquanto outras não? Essa pergunta você já deve ter feito não só a si mesmo, várias vezes, como não deve, muitas vezes, ter entendido, compreendido, até porque é algo revelado por Deus. Então você deve questionar por que os evangélicos reformados, confessionais, acreditam nessa eleição divina. Ou seja, a doutrina da eleição divina, ela sugere para nós a escolha de Deus naqueles que vão acreditar nele. Ou seja, algumas pessoas acreditaram em Jesus porque Deus as escolheu, enquanto outras não acreditam devido à sua soberania, à sua vontade. O capítulo 18, lá na seção 2 também da Confissão de Westminster, ele vai trazer uma resposta interessante sobre a eleição divina. Ele vai dizer o seguinte: esta certeza não é uma mera persuasão conjectural e provável, fundada numa falsa esperança, mas uma infalível segurança da fé, fundada na divina verdade das promessas de salvação, na evidência interna daquelas graças a que são feitas essas promessas, no testemunho do Espírito de adoção, que testifica com os nossos espíritos sermos nós, filhos de Deus, no testemunho desse Espírito que é o penhor de nossa herança e por quem somos selados para o dia da redenção. Kuyper, que é um teólogo também reformado, ele explica um pouquinho sobre isso, ele aprofunda mais sobre isso. Ele diz o seguinte, que desde toda a eternidade, Deus já pré-ordenou tudo o que acontece, incluindo o destino dos homens. Então a Bíblia chama isso de predestinação, o decreto divino concernente a esse destino. Então o aspecto, né, peculiar aí da predestinação na Escritura é conhecido por esse nome, de eleição. E isso é ensinado em várias passagens. Por exemplo, lá em Efésios 1, no capítulo 1, né, no versículo de 4 a 6, e também no versículo 11, é dito, né? Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para termos o quê? Santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Para o quê? Para louvor de sua glória, da sua graça, pela qual Deus nos fez o quê? Agradáveis a si mesmo no amado.
E aí ele conclui, né, lá no versículo 11, né, dizendo, nele digo, no qual fomos também o quê? Feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Por isso que Kuyper e a teologia reformada afirmam que a base da eleição ela não está nos escolhidos, ela está em Deus. Não é verdade, como às vezes se diz, que Deus escolheu certas pessoas porque ele já sabia o que ia crer em Cristo. Na verdade, por certo, Deus já tem o conhecimento prévio disso, como ele tem também o conhecimento prévio de tudo quanto haveria e há de suceder em todo o tempo. Deus é eterno. Esse conhecimento prévio, ou a gente chama de presciência, né, não foi a razão da sua escolha. A fé salvadora é um dom de Deus aos eleitos. Por isso que por essa fé de eleição, ela é concretizada. Por isso que é dito lá em Efésios 2:8, né? Pela fé sois salvos, mas isso é um dom de Deus, não é do homem. Então, em vez de ser a base da eleição no homem, ela é na consequência, ela é apenas uma consequência da graça de Deus na vida do homem. E a Bíblia afirma isso com clareza, que Deus nos escolheu segundo o beneplácito da sua vontade, né? Efésios 1:5 diz isso. E isso só pode significar que ele é quem nos escolhe soberanamente. Por isso que, em resumo, eleição divina não tem mérito no homem escolhido, mas ele tem mérito na soberania de Deus em escolher o justo, aquele segundo a própria vontade dele. Isso é a predestinação. E aí, como podemos aplicar, então, os princípios teológicos presentes nesse trecho à nossa fé e prática cristãs hoje? Ou seja, podemos aplicar esses princípios refletindo sobre a nossa própria fé, reconhecendo Deus como soberano em nossas vidas, buscando entender, compreender a mensagem de Jesus, respondendo com fé à sua revelação. É isso que Paulo quis dizer quando ele escreveu aos Colossenses, em 3:17, e tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E aqui eu finalizo o nosso estudo explicando um pouco mais sobre a perseverança dos santos, ou seja, se cremos que Deus nos elegeu segundo o beneplácito da sua vontade, se cremos que Deus nos predestinou segundo a sua misericórdia, se cremos que Deus é o nosso único Salvador em Jesus Cristo, se cremos que Deus nos aceitou, nos chamou eficazmente pelo seu Espírito, é certo que iremos o quê? Perseverar na sua palavra. E não pelo nosso próprio esforço. Porque, como é dito também lá no capítulo, esse é no capítulo 18, na seção 2 da Confissão de Westminster, que diz o seguinte: esta perseverança dos santos não depende do livre-arbítrio deles, mas da imutabilidade do decreto da eleição, procedente do livre e imutável amor de Deus Pai, da eficácia do mérito e intercessão de Jesus Cristo, da permanência do Espírito e da semente de Deus neles e da natureza do pacto da graça. De todas essas coisas vem a sua certeza e infalibilidade. Em outras palavras, a perseverança dos santos não depende da gente, não depende da nossa vontade, não depende da nossa, que é dito como livre-arbítrio. É a imutabilidade, Deus é imutável. É o decreto da eleição. Deus é procedente no seu beneplácito, na sua vontade, no seu amor. E ele é eficaz no mérito dele. Não existe um purgatório por vir. Se Deus declarou você justo, você está salvo. Essa é a perseverança, pode crer nisso. Essa é a permanência do Espírito Santo como o único fundamento da sua vida. A semente que Deus planta em nós é essa graça salvífica, essa graça salvadora. E aí é dito, para terminar, lá em Jeremias, de longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. É Deus quem nos atrai e é Deus quem nos ama na eternidade. Por isso, amados, não achem que Deus deve algum favor a qualquer um de nós. Nos compete glorificar a Deus, por ele ser o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso príncipe da paz, a nossa armadura, o nosso eterno. Espero que tenham compreendido a dimensão e a profundidade que é Deus e a soberania dele na nossa vida. É ele quem nos escolhe e é ele próprio quem, por meio do Espírito, faz com que a gente persevere na sua palavra.
em santificação. Que Deus abençoe a vida de cada um, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ah,